atrás, mas Deus é bom e ele terminou a sua carreira como um missionário fiel à palavra de Deus. Marcos capítulo 16, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: e estes sinais seguirão aqueles que creem em nome de Jesus, em meu nome, em outras versões, expelirão demônios, expulsarão demônios. Lucas capítulo 10, verso 17. Abra a sua Bíblia agora em Lucas capítulo 10, verso 17. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, dizendo: e voltaram então 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Amém? E algumas Bíblias diz: Senhor, pelo teu nome até os demônios eles nos obedecem. Amém? Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vai aqui minha esposa para estar orando nesse momento por nós. E vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, meu Pai. Senhor, vem abençoando a nossa vida nessa noite, abrindo o nosso coração, a nossa mente, ó Pai, para receber a Tua palavra. Senhor, o Teu Filho é um vaso, é um instrumento nas Tuas mãos, e o Teu Espírito Santo, ó Deus, vem usá-lo a falar conosco. Senhor, amado, em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido, para que toda seta que o inimigo queira lançar, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar em nome de Jesus. Nós ficamos felizes por estar aqui na casa do Senhor, por cada irmão, por cada irmã. E nós queremos trazer uma palavra nesta noite, falar sobre libertação. Sobre libertação. Nós vamos falar sobre a expulsão de demônios. Porque, irmãos, a cada dia eu posso perceber que mais crentes têm surgido. A igreja evangélica no Brasil já conta com mais de 50 milhões de pessoas que se autodenominam crentes, que são membros de uma igreja. Entretanto, ter o nome escrito no rol de membro de uma igreja não quer dizer que o seu nome está escrito no livro da vida. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. E muitas pessoas que às vezes estão na igreja, estão trabalhando na igreja, são crentes, mas não são libertos. Estão na igreja, mas não são igreja. E às vezes chega a galgar cargos de liderança na igreja. Quando você vê, por exemplo, um pastor que mata ministério de pequeninos, quando você vê missionários que procuram barrar o agir de Deus, a ação de Deus na vida de outra pessoa, você pode ter certeza que há algo de errado ali. Porque Deus, irmãos, preste bastante atenção, Ele é um Deus organizado. O Espírito Santo de Deus, ele é profundamente conhecido lá no texto de Gálatas, quando diz que é o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, através desse fruto, eu posso perceber quando a pessoa leva a presença do Espírito Santo na vida dele. Então, tem muita gente aí que às vezes é doente emocional dentro da igreja. Você já viu crente de cristal? Qualquer coisa ele se quebra. Você já viu aquele crente que encontra defeito em tudo? Olha, o culto de terça não está bom, o ensino não está bom na quinta, a tarde da bênção não está legal, o culto de domingo poderia ser assim, e isso poderia ser assim. Ele acha defeito em tudo, mas não faz nada. Esse precisa se libertar.
temos que ter para nós mesmos, é o cuidado de nós vivermos uma vida livre, livre de influência do inimigo, livre de influência do maligno, livre de influência de toda a obra do mal. Por quê? Porque Deus quer que a cada dia nós sejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Você deve ser um canal de Deus, você deve ser um instrumento de Deus, você deve ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, você deve ser um cálice que transborda de unção, você deve ser um cálice que transborda da graça de Deus. Amém? Aleluia. Por isso nessa noite eu quero trazer essa palavra. Em primeiro lugar, Jesus ele tinha um ministério de libertação. Então é inquestionável. Tem gente que diz assim, às vezes é problema psicológico. Eu sei que em muitos casos é problema psicológico. Em muitos casos a pessoa precisa ser tratada, a pessoa precisa ser amada. Mas em muitos casos é demônio. Então sabe o que as pessoas estão fazendo hoje em dia? Estão listando ação demoníaca como algo psicológico, que está levando para o psicólogo tratar, está levando para o psiquiatra tratar, está levando para o médico tratar, quando na verdade o que trata é a palavra de Deus, o sangue e o nome de Jesus. Aleluia! Então nós temos que discernir. Discernimento de Espírito é um dom do Espírito Santo, e a igreja carece desesperadamente deste dom. Me lembro, eu já falei aqui na igreja algumas vezes, nós numa oração, a pessoa levanta falando em mistério, quando a pessoa vai orar, ela cai se contorcendo igual uma serpente. Que me bateu um dia, eu estava orando por uma criança, por uma mãe de uma criança, a criança fica endemoniada, taca a cabeça no chão, chega e estronda. Puf! Isso não é problema psicológico, isso é ação maligna. Pega pelo braço, abraça a criança, e em nome de Jesus, todo mal, toda seta maligna, sai! E a criança liberta. Agora, o que acontece é que muitas pessoas carregam uma casta maligna desde o ventre materno. Pastor, isso é possível? É. Porque Carneiro, o homem, disse que o médico disse assim, a tua mulher, ela nunca vai ter filho. Aí ele disse que ele ia passando, ele não era nem um homem religioso, mas ele ia passando e viu uma estátua de uma santa lá. E disse que olhou para a santa e disse assim, olha, se a minha mulher engravidar e for uma menina, eu vou botar o teu nome da minha filha em homenagem, eu vou dar ela para você. Ela é sua. Aí a mulher engravidou. Pastor, o que é isso? O diabo tem poder? Muitas vezes o espírito de enfermidade bloqueia para a pessoa ir ao santo, pedir a ele, o espírito de enfermidade se retira, a pessoa diz, eu fui curado. Quando na verdade o inimigo está arquitetando uma maneira de prender a pessoa por resto da vida. Aí o que a mulher fez? Engravidou, teve uma menina, colocou o nome tal. Depois de muito tempo essa mulher sentia, disse que sentia um fogo queimando ela, e ela caía louca no chão, e levaram para os médicos e descobriram qual era o problema, levaram para psicólogo, para psiquiatra, para médico, para clínico geral, para especialista disso, para especialista daquilo, nunca descobriram qual era o problema da mulher. Aí teve um dia, ela foi para a igreja e na oração manifestou um demônio na vida dela, que disse que ela havia sido dada no ventre pelo Pai, pelo poder da palavra do Pai, que era a autoridade sobre a criança. Por isso que o pai tem que tomar muito cuidado, a mãe tem que tomar muito cuidado com aquilo que diz, com relação aos seus filhos. E o demônio disse, ela é minha desde o ventre da sua mãe, porque quem tinha autoridade me entregou. E o pastor orou, a mulher foi liberta pelo poder do nome de Jesus, aceitou a Jesus, foi livre do mal. Esse fogo que queimava ela, que ela sentia, esse fogo não existia mais na vida dela. E detalhe, o nome da santa, que eu não vou dizer, depois você pode até pesquisar,
o nome da santa, entre aspas, que foi dado ao nome da mulher, foi morta queimada. E ela sentia aquele fogo queimando ela, justamente como no sincretismo se falava, porque de trás de cada imagem existe uma ação maligna e demoníaca, e muitas vezes a gente leva isso para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. A palavra de Deus diz: não terás imagem de escultura de coisa alguma, nem daquilo que está no céu, nem na terra, e nem sequer debaixo da terra. Olha que a palavra diz, irmão, como é sério. Está vendo? Então não podemos dar brecha para o inimigo. Jesus, ele tinha um ministério de libertação. A palavra de Deus diz em Lucas 4,18 que o Espírito do Senhor ungiu Jesus para quê? Para que ele libertasse cativos. Então hoje a gente vê pessoas que são cativas ao vício, cativas ao pecado, cativas ao medo. Vem vulto, escuta vozes, sente uma presença mal que lhe acompanha, tem sonho, pesadelos constantes, tem sonho tendo relação sexual com uma pessoa que você nunca viu na vida. Isso é obra maligna que tem que ser quebrada pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder da oração. Então, irmãos, muitas vezes, no caso de uma jovem lá em Senador Pompeu, que ela disse que uma vez estava dormindo e sentiu como que se estivesse sendo possuída por uma pessoa, e teve um orgasmo. Aí disse assim: isso daqui eu estou pregando light, viu? No encontro com Deus aqui eu prego mesmo. Aí disse que pensou assim: que é isso? Eu estou sonhando. E se despertou com aquela sensação e viu que não estava, não era um simples sonho. Quando olhou, a porta do quarto estava trancada, era uma manifestação demoníaca. E foi preciso essa mulher ser levada para muitos lugares, e no centro de bruxaria disseram: não, isso daí foi uma pessoa que morreu, que era muito apaixonada por você. Ela lembrou do rapaz que ela tinha ficado no passado, que morreu, mas que ele continua lhe perseguindo. Mas na verdade era uma ação demoníaca que estava acontecendo na vida dela e ela não sabia. Aí umas irmãs da igreja disseram assim: nós vamos orar por ela. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu disse para a irmã, eu disse: irmã, pois vocês vão orando e vão jejuando, porque esse negócio é muito sério. Esse negócio é muito sério. O inimigo, ele tem as suas retaliações. O inimigo, ele vai contra-atacar. Você não pode dar brecha. Você tem que estar com a vida no altar. Não, mas a gente está com a vida no altar. Amém. Final das contas, o grupo que foi para orar por ela se arrebentou tudo. O que não está desviado hoje vive só pela misericórdia de Deus, porque entraram em uma batalha sem estar preparados. Agora eu me pergunto: será que nós estamos se preparando como deveríamos nos preparar? Será que nós estamos andando na presença de Deus como deveríamos andar? Ou será que nós estamos dando brecha? A palavra de Deus diz em Efésios 4:28: não dê lugar ao diabo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz que Jesus tinha esse ministério de libertação. Lucas 10, Atos 10:38 diz que o Espírito do Senhor ungiu Jesus para que ele pudesse ministrar cura aos oprimidos do diabo. Irmãos, não basta vir à igreja, tem que ser liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Amém. Que o Espírito Santo revele isso a nós. Pastor, como que os demônios entram nas pessoas? Como que os demônios entram na vida das pessoas? É possível o crente, ele tem uma influência maligna, demoníaca na vida dele? Como que os demônios se apossam das pessoas? Veja que o texto de Efésios, Paulo, ele está falando, irmão, não é para descrente não, ele está falando é para crentes. Não dê lugar ao diabo. Aí eu lhe respondo: o diabo, ele entra através do pecado
conhecidas, que são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a qual vos declaro que quem pratica não herdará o reino dos céus. Está escrito aqui na palavra. Versículo 18. Também de Mateus capítulo 18, fala a respeito do homem que não perdoou. A respeito do homem que não perdoou. A palavra diz assim, que ele foi entregue aos verdugos. O que são verdugos? Você vai olhar no original da palavra, é atormentadores, demônios. Então, pelo pecado, pela falta de perdão, às vezes o demônio tem acesso às pessoas. Eu já vi aqui no Iguatu uma crente dizer assim: eu não perdoo nem que Jesus desça do céu. Nem que Jesus desça do céu eu não perdoo. Se dizia crente de muitos anos, aqui dessa igreja: eu não perdoo. Isso aí é o regimento de Satanás. Isso aí é o regimento de um demônio que age na vida dessa pessoa e ela nunca foi liberta. Porque crente lavado, comprado e remido pelo sangue de Jesus, ele não vive na prática do pecado e ele aprendeu a perdoar. Então, irmãos, talvez alguém te feriu como eu já fui ferido. Talvez alguém te magoou como eu também já fui magoado. O que é que você tem que fazer? Perdoe essa pessoa. Porque quando você perdoa essa pessoa, Satanás ele perde o poder de agir na tua vida. Quando você para a prática do pecado, o diabo ele perde o poder de ação na tua vida. O inimigo ele perde o poder de ação na tua casa. Quando você abandona o pecado, quando você abandona essa ira. Não sei se você já viu crentes iracundos. Iracundos, qualquer coisa, a gente só tem notícia de briga dentro da casa, briga dentro da igreja, briga perde o controle emocional, se estressa facilmente, tem que se libertar, que isso é ação maligna. O Espírito Santo é um espírito de mansidão. O Espírito Santo é um espírito de calmaria. Amém? Terceiro, como que os demônios entram nas pessoas? Primeiro, por causa dos pecados. Segundo, por causa da falta de perdão. Terceiro, por causa de brechas, traumas da infância, automaldição. Tem pessoas que se auto-amaldiçoam. Eu não dou certo para isso, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo. São pessimistas, se auto-amaldiçoam. Existe poder nas suas palavras. Maldição lançadas por autoridades, pais, pastores, professores. Terceiro, objetos consagrados a demônios. Objetos consagrados a demônios. E a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio: não leve nada maldito para dentro da sua casa. Não leve nada maldito para dentro da sua casa. Olha como a palavra fala, irmão. Então existem coisas que são literalmente consagradas ao diabo. Cheguei na casa de uma irmã lá em Senador Pompeu. Eu nem gosto muito de, quando eu vou para Senador Pompeu, ir para a igreja. Não é por causa de eu ir para a igreja, é por causa que eu vou passar um dia ou dois lá na igreja, lá em Senador, e eu procuro ficar o máximo com minha família, desfrutar o máximo da minha família, porque é muito difícil eu ir lá. Eu não vivo viajando. Aí eu fui, um dia eu disse assim: vou para o culto hoje. Vou para o culto hoje. Aí fui para o culto. Eu cheguei lá, o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, vamos orar ali na casa de uma irmã. Essa irmã, ela é uma bênção de Deus, uma mulher de Deus, mas está doente. Uma bênção do Senhor e tudo. Aí no primeiro momento eu não quis ir. Oh, rapaz, eu sou pastor em outra cidade, de outras pessoas. Tem um pastor aqui, por que ele não vai chamar o pastor aqui? Eu falei com minha esposa: filha, nós vamos lá? Vamos.
Quando eu botei os pés na calçada da casa, eu sabia que era obra demoníaca e maligna na vida da mulher. Mas o relatório que o irmão havia me dado era outro. O relatório que ele havia me dado é que a mulher era uma bênção, estava firme, estava na igreja, estava nos cultos e estava assim sendo lavada pelo sangue de Jesus, foi transformada, foi abençoada. Só que o relatório dele é outro, o relatório do Espírito Santo foi outro. Entre o do Espírito Santo e o do homem, prefiro o do Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo ele te dá um relatório, você vai por aquilo que alguém já falou. Ah, mas essa pessoa é uma pessoa séria. Sim, é uma pessoa séria. Mas às vezes ele não está vendo na dimensão que ela está vendo. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Quando nós chegamos à casa da mulher, eu conversei com a mulher por 10 minutos. Aí eu disse, vamos orar, irmãos. Eu falei, a Bíblia, pastor. Eu disse, não, vamos logo orar. O Espírito Santo está me impedindo logo a nós orarmos. Irmãos, eu não falei absolutamente nada. Quando eu botei a mão na cabeça da mulher, eu já fui dizendo, aonde você estiver escondido, aonde você estiver alojado, pula para fora agora. O demônio se manifestou na vida da mulher. E eu olhei para o irmão estava com as boticas de olho desse tamanho, tempo de sair da caixa da cabeça. Aí nós oramos pela mulher, os demônios se manifestaram, uma manifestação demoníaca muito forte, muito forte. Quando terminou o trabalho de libertação, olhei para a mulher e disse, minha irmã, quantos dias você não dormia? Porque ela disse que ela estava incomodada. Quando ela entrava dentro do quarto, ela se sentia incomodada. Ela via aquele vulto, aquela coisa assim, ela se sentia incomodada. E ela disse, pastor, já fazia 15 dias que eu não dormia absolutamente nada. O semblante da mulher era de opressão, era de sofrimento, era como alguém que tivesse errado uma surra. Eu disse, irmã, pois hoje tu vais dormir. O demônio que estava na boca dela falou em voz de homem, dizendo assim, quando ela dorme, eu estou na cabeceira da cama, de pé, olhando para ela. E ela dizia que via. Depois ela disse, olha, eu via como se uma pessoa estivesse próximo a mim a todo tempo, a todo instante. E o irmão dizia que ela era uma bênção, que ela estava na igreja, que ela estava firme, que ela tinha realmente sido nascido de novo. Mas na verdade ela vinha, irmãos, de um histórico de sofrimento que abriu portas para demônios entrarem na vida dela. Nós oramos, expulsamos o demônio na autoridade do nome de Jesus. E a irmã pegou e disse assim, pastor, fazia 15 dias que eu não dormia. Eu disse, irmã, amanhã eu voltarei aqui. E eu lhe garanto que essa noite vai ser a melhor noite que você vai dormir nesse ano. Quando foi no outro dia eu cheguei lá, irmã, como é que a irmã está? O semblante dela era novo, ela estava mais jovem, estava mais bonita, bem arrumada. Ela disse para mim assim, pastor, eu dormi tanto que perdi a hora, passou foi do tempo de eu acordar. Eu disse, sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo chega, ele dá descanso. Quando o Espírito Santo chega, ele abençoa. Quando o Espírito Santo chega, a pessoa bota a cabeça no travesseiro e dorme bem, tranquilo e feliz. Porque aonde o Espírito de Deus está, irmãos, aleluia, faz toda a diferença. Amém, queridos? Então, nós temos que identificar isso. Terceiro, o inimigo entra através dos nossos sentidos de entrada. Quais são os sentidos de entrada? Visão, audição. Visão, audição, esses são os nossos sentidos de entrada. Foi feita uma pesquisa que diz que para uma pessoa ficar viciada em pornografia, ela basta se expor durante 10 segundos. 10 segundos para ficar viciada em pornografia. Irmãos, isso é um dado sério e preocupante, porque para onde a gente olha hoje, nós vemos mulheres e homens mal vestidos. O que fazem? É andar na presença do Espírito Santo. É andar na presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então essas são portas, ligações com seitas secretas, heresias. Né? Antes de eu vir para cá, eu fiquei sabendo de um irmão que dava estudo aqui, escola dominical. Depois eu descobri que ele era maçom. Primeira coisa que eu fiquei sabendo, que uma pessoa depois chegou para mim e disse assim, pastor, chama fulano de tal, para ele dar um estudo na igreja. Ele já se libertou? Ele já se libertou. Para estar no altar do Senhor. Porque, irmão, do altar emana vida ou morte.
morte. Aprender, do altar emana vida ou morte. E isso daqui, ó, essa cabeça minha aqui e a sua, não é para todo mundo estar pondo a mão e a orar, não. A palavra fala lá em Malaquias dizendo que o sacerdote que não está na bênção de Deus, Deus permite que a sua bênção se transforme em maldição. O que é que isso significa? A pessoa está orando, Senhor, cura essa pessoa, e no mundo espiritual os demônios estão dizendo, estão interpretando a oração dele assim: Senhor, enche essa pessoa de enfermidade, enche essa pessoa de dor. Aí o crente sai oprimido. Aí o crente não tem discernimento espiritual. Bom, eu aprendi uma coisa que eu quero dizer para os irmãos. Existe uma casta de demônio que ela age no inferno, que a voz dela parece com a voz do Espírito Santo. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Quem já ouviu aqui no mundo Roberto Carlos cantando? Quem já ouviu? Pode levantar a mão. Roberto Carlos cantando. Quando você aceitou Jesus, quem já ouviu aqui o J Neto cantando? O J Neto. Você não diz que parece? J Neto, você diz: esse aqui é o Roberto Carlos. Parece, mas não é. Parece, mas não é. O inimigo, ele procura torcer as palavras que estão na palavra para enganar. E ele é tão sagaz que ele fala 9 mentiras e uma verdade. Aliás, 9 verdades. Mas no meio das 9 verdades ele manda uma mentira. E aquela mentira é como uma semente que vai sendo plantada e que gera fruto para a destruição. Então a gente tem que vigiar. A gente tem que orar. A gente tem que estar na presença de Deus. A gente não pode dar brecha para o inimigo. Pecados não confessados é estar na igreja, mas ser igreja, ou meu amigo, ou você se firma e santifica e lava tuas vestes. O que a Bíblia diz? Aquele que é puro se purifique ainda, aquele que é impuro que fique mais impuro ainda. Não brinca com o altar, não brinca com as coisas do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra dura, mas ela cura, viu? Os demônios, eles são identificados por sua natureza. Então as práticas pecaminosas na vida de uma pessoa indicam quais demônios estão influenciando a sua vida. Preste bastante atenção nisso aqui. Vou repetir. Os demônios, eles são identificados por sua natureza. Então as práticas pecaminosas que dominam a vida da pessoa indica quais os tipos de demônios que agem na vida da pessoa. Se a pessoa é um idólatra, se prostra diante da imagem de escultura, é a indicação que um espírito de engano e de idolatria age na vida da pessoa. Se a pessoa se prostitui, é a indicação de que o espírito de prostituição e sexo ilícito age na vida da pessoa. Se a pessoa é viciado, é indicação de que o espírito de vício e de morte age na vida da pessoa. Se a pessoa briga descontroladamente em casa, amaldiçoa o marido, amaldiçoa o filho, amaldiçoa a filha, amaldiçoa a irmã, isso significa que um espírito de maldição e de murmuração pode estar dominando e agindo na vida da pessoa. A natureza do demônio, ele é caracterizado pela vida pecaminosa que a pessoa leva. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu estava em Milhão. Essa foi uma das maiores experiências assim, que eu tive em um culto, em um sítio entre Milhão e Betânia, pregando a palavra de Deus. Estava bom como eu estou agora. Estava bom e lúcido e bem como eu estou agora. Havia dormido bem, havia comido bem, estava ótimo. Não tinha sentido absolutamente nada, mas ao terminar o culto, eu estava me sentindo mal. Quando eu estava pregando, era como se algo estivesse travando a minha mensagem. Eu sentia que eu falava e as palavras voltavam. Falar e as palavras voltavam. E eu disse: Senhor, há algo de errado aqui neste lugar. Mas, Senhor, muitas vezes, irmão, o nosso problema é esse, que nós não confiamos na direção do Espírito Santo plenamente. É preciso Deus vir nos amadurecendo. Era o primeiro campo, era a primeira igreja, eu era jovem, estava na sede de ganhar alma, para ver a igreja crescendo.
E eu disse, Senhor, levanta uma pessoa para confirmar aquilo que eu estou sentindo no meu coração, para ver se é aqui mesmo. Quando terminou o culto, que a gente jantou, que a gente foi embora, uma irmã chegou para mim, mulher de oração, e disse assim: olha, pastor, esse foi um dos piores lugares onde eu participei de um culto na minha vida. Lugar pesado, Simar. Lugar pesado. E eu tive como uma confirmação de Deus. No outro dia, quando o rapaz que era dono da casa chegou para conversar comigo na igreja, eu disse assim: moço, senta aqui que eu quero conversar com você. O que você fazia antes de ir para a igreja, antes de aceitar Jesus? E ele ficou assim, titubeou para um lado, titubeou para o outro. Eu digo: não, pode dizer que o Espírito Santo já está me revelando, que de fato o Espírito Santo passou a noite falando ao meu coração. Ele disse: pastor, eu estudei um banda que banda em candomblé, estudei magia e quis me tornar um pai de santo. Porque nessa cidade não tinha um, e eu queria ser o primeiro para comandar aqui no lugar. E a minha prima, ela é mãe de santo, feiticeira, e ela vem uma vez por mês de Quixeramobim para Milhão lançar feitiço sobre a cidade e sobre o povo da cidade. E este lugar, a minha casa, é um dos pontos de contato para os espíritos agirem. Orei por ele, repreendi todo o mal, quebrei toda a legalidade do maligno, amarrei todo o mal, e o Espírito Santo de Deus disse assim: você tem que quebrar este altar. Eu digo: Senhor, se o Senhor mandou, o Senhor se responsabiliza. Jejuei durante 3 dias orando e eu fui. Ele disse: olha, nós temos um altar, é nessa mata. À meia-noite na sexta, quando as pessoas estão dormindo, nós estávamos trabalhando. Vendo como é sério. E eu levei um tubo de álcool na mão, uma caixa de fósforo no bolso e um vidro de azeite. E eu fui 5h30 da tarde, depois de 3 dias lá, em procura desse altar que Deus havia me mandado para quebrar. Quando eu encontrei no meio da mata fechada, inclusive, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, às vezes nós damos muita dificuldade para fazer a obra de Deus, mas os vasos do diabo, eles não botam dificuldade para fazer aquilo que ele manda, não. Que a pessoa ir meia-noite no lugar daquele era quem tivesse realmente comprometido com as trevas. Achei um lugar no chão, em uma pedra de lajeiro, desse tamanho assim, rodeado e cheio de imagem, mas não era de imagem de santos católicos, não, era imagem de demônios. Era preto velho, era pomba gira, era todo tipo de demônio que você possa imaginar. Boneco com nome de gente escrito e corda laçada na ponta do pescoço. Cachaça, cigarro e droga. E o Senhor disse: quebra. E eu comecei a quebrar, comecei a orar, comecei a repreender, escutei aquilo, toquei fogo em tudo, ungi. Quando foi às 6 horas, estendi as mãos para orar. Deus me mostrou como que visão, uma ruma de cachorro louco saindo correndo no meio da mata, para tudo quanto era lado. Demônios que agiam naquele lugar, demônios que agiam naquela cidade, demônios que bloqueavam aquela cidade. Depois disso, o Espírito Santo de Deus revelou a mim que Milhã iria, por fim, abrir as portas para outros ministérios, porque Deus havia mostrado que o povo estava se acomodando. Hoje a nossa igreja é uma realidade lá, lotada de pessoas. O outro pastor está crescendo no lugar, outros ministérios, outros pastores vieram, abriram outros ministérios, as igrejas estão lotadas, e eu louvo a Deus, porque eu creio que foi a partir daquele dia que o Senhor nos levou até aquele lugar para fazer isso. Depois, irmãos, foi batalha, oração, batalha, jejum e oração em Bíblia, porque o inimigo se levantou, mas Deus até aqui tem nos ajudado, e a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, Deus é conosco. Não podemos temer ao inimigo, mas também não podemos dar brecha para ele. Nós temos que santificar a nossa vida, temos que levantar o nosso altar, temos que estar na presença do Senhor. Não podemos deixar que o inimigo influencie nossas vidas, não podemos deixar que ele influencie nossos atos. Nós temos que ser usados na presença de Deus.
uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso, mas ele não acha. Então ele diz consigo mesmo: voltarei de onde saí. Quando ele vem, encontra a casa varrida, adornada e vazia. Ele entra, mas não entra só, ele traz 7 junto com ele. E o estado da pessoa se torna pior que o primeiro. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Quando o mal sai da nossa vida, no momento que nós aceitamos Jesus, é o momento de nós nos enchermos do Espírito Santo. Para quando todo o mal voltar, ele vê que a casa já está cheia, o coração já está cheio, o coração já está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Contei um testemunho aqui para os irmãos, outra experiência que nós tivemos em Senador Pompeu. Uma mulher que estava querendo se suicidar, demônio de suicídio, querendo levar a vida da mulher, querendo se suicidar. Aí o que foi que aconteceu? Ela nos chamou para ir orar lá na casa dela. Foi eu, o missionário Narcélio do FAE e o pastor, que na época era o pastor Francisco. Nós estávamos orando, eu era apenas um obreiro, nós estávamos orando pela mulher, depois do aconselhamento do pastor, e chegou uma mulher, que eu não vou dizer o nome, que o Lucas está filmando, vai jogar na internet, com certeza eles vão assistir, mas chegou a mulher assim, aí falou comigo, disse assim: olá, irmão Ítalo, tudo bem? Eu disse: tudo bem, irmã Eva, como é que você está? Ela: tô ótima, graças a Deus. Quando eu virei assim, fração de segundo, aquele vulto fez assim, ó, saiu da pessoa e entrou na outra. E a mulher ficou endemoniada em fração de segundos. E nós orávamos por aquela mulher, oramos por aquela mulher, expulsávamos o demônio, terminava e dizia: olha, manifestou um demônio na tua vida. Ela é crente desviada, manifestou um demônio na tua vida, e você sabe, você conhece a palavra, o único meio de que você venha ser livre de fato de toda ação maligna é você se reconciliando e aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador. Porque a primeira vez você não aceitou de coração, não. Tem que ser de coração. Você quer aceitar Jesus agora? E a mulher dizia: não, eu não quero. Quando ela dizia: não, eu não quero, ela automaticamente ficava endemoniada. E o demônio falava em voz de homem na boca dela, dizendo assim: eu já andei nos 4 cantos dessa cidade, reuni os meus colegas tudinho, essa casa aqui está cheia. E a gente chega a se arrepiando. E orando, isso das 9 até 1 da madrugada. Até que o pastor disse: não, essa mulher não quer Jesus. Essa mulher conhece a palavra. Essa mulher conhece o Evangelho. Orou por ela, nós oramos. O pastor amarrou todos os demônios lá, falou e disse assim: agora é com você e Deus. Saímos daquela casa, aquela mulher decidida a permanecer com os guias na vida dela. Nós temos, irmãos, que entender que Deus quer nos usar como instrumento de libertação das pessoas. Agora, queridos, essa palavra que eu estou trazendo para os irmãos não é para a gente pensar apenas que Deus quer nos usar, não. Antes de Deus nos usar, Ele quer nos libertar. Amém? Antes de Deus nos usar, Ele quer nos libertar. Você vê aquele crente que diz assim, ó: quem manda na minha vida sou eu. Isso aí é uma ação maligna também na vida dele. A partir do momento que você aceitou Jesus, meu amigo, você não manda mais em nada. Manda em nada. Quem manda na sua vida é Deus. Quem manda na sua vida é Jesus. Quem manda na sua vida é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Alguns sintomas que a pessoa pode estar com uma influência maligna na vida dele. Veja, isso não significa dizer, esses sintomas que eu vou dizer, não significa dizer que tudo isso é relacionado a demônio. Às vezes é um mau caráter, às vezes é o meio em que a pessoa está, entendeu? Mas a maioria das vezes a gente constata isso. Pessoas que sofrem desmaios sem causa aparente, pessoas que sofrem insônia sem causa aparente, pessoas que sentem o desejo de se suicidar, doença que os médicos não descobrem causa, depressão, vício, medo, visão de vulto, audição de voz, nervosismo incontrolado. Tudo isso é uma ação do inimigo. Em muitos casos é ação do inimigo, que precisa ser quebrada pelo poder do nome de Jesus.
Aleluia. Pastor, como é que eu posso me libertar? Quais são os passos da libertação? Primeiro, reconhecer que a pessoa precisa de libertação. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Se tudo que eu falei aqui, algo tocou você e você se enquadrou em algo, reconheça que você precisa se libertar. Reconheça que você precisa de libertação. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, arrepender-se de cada pecado que abriu as portas para os demônios, confessar e abandonar. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Porque tem gente que está assim no altar: oh Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados, Pai, eu caí mais uma vez, eu caí mais uma vez, é a milionésima vez que eu caí, Pai, mas me perdoa, me libera. Aí no outro dia está fazendo a mesma coisa. No outro dia está fazendo a mesma coisa. Irmãos, é arrepender, confessar e deixar. Segundo passo. Terceiro passo, renunciar toda prática pecaminosa. Renunciar toda prática pecaminosa. Se vive irado, se sente desejos sexuais ilícitos, inclusive eu quero abrir parênteses e quero dizer aqui, irmãos, antes de aceitar Jesus, se você teve contato sexual com muitos parceiros ou com muitas parceiras, você tem que quebrar toda a ação demoníaca, porque no ato sexual há transferência de demônios. Você sabia disso? No ato sexual, o demônio que age na vida da pessoa, ele vai e age na vida da outra também. Está escrito na Bíblia. Existe legalidade, portas de legalidade. Precisa ser quebrado. Isso aqui nós vamos marcar um encontro com Deus ainda. Vamos marcar um encontro com Deus em um lugar fechado, para a gente ministrar mesmo, só com adultos. E a gente vai abrir o leque da palavra de Deus e vamos orar, vamos cavar profundo. Vamos cavar profundo. Renunciar toda prática pecaminosa. Se for fornicação, se for homossexualismo, se for ira, se for lascívia, se for idolatria, se for desejo de se vingar, se for coração magoado, amargurado, depressivo, se for autopiedade, porque tem gente que pensa que a autopiedade não é um demônio, mas é um demônio. A pessoa se sentir coitadinho toda hora não é normal. Não é normal. Se a pessoa tem espírito de insubmissão, de rebeldia, é ação maligna. É ação maligna. Se a pessoa vem para dentro da igreja, escuta a palavra, sai e não lembra de absolutamente nada, é ação maligna. A palavra de Deus diz que as aves do céu vêm, pega a semente que foi plantada e voa. Quando Jesus diz isso, ele vai explicar a parábola. Ele diz assim: as aves simbolizam Satanás, que vem, pega a semente para que ela não germine e não dê fruto. Então você não precisa se lembrar de tudo que foi pregado. Você pode se esquecer de alguns, mas você não se lembrar de nada, tem algo errado. Então nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Renunciar toda prática pecaminosa. A palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará a misericórdia. A palavra diz em Atos 19, verso 18 e 19: muitos dos que criam vinham e confessavam publicamente os seus feitos. Também muitos que seguiam as artes de feitiçaria traziam seus livros e queimavam na presença de todos. E feita a conta do preço, achava que montava 50.000 peças de prata. O que é que a palavra de Deus já diz? Que em Éfeso, quando as pessoas se convertiam, eles confessavam publicamente os seus pecados, abandonavam, e aqueles que eram feiticeiros, que gastaram essa alta soma de dinheiro, queimava. Porque o que não serve mais para um, não serve mais para o outro. Às vezes você já viu a pessoa que aceita Jesus,
Aí está aqui com esse copo aqui. Vamos dizer que é uma imagem de escultura. Aí diz assim, bem, agora eu sou crente, eu não quero mais imagens. Mas eu vou dar para minha tia, porque a minha tia ainda é católica. Já viu isso? Irmão, você já viu aquele que diz assim, Ave Maria? Ave Maria. Aí diz, irmão, não, é a força da expressão. Temos que aprender a dominar. O mundo lá fora fala, mas isso significa dizer que nós vamos ser influenciados por ele, não. E a palavra de Deus diz que os falsos deuses nem sequer pode haver eleição dele na nossa boca. Olha como a palavra, até isso a Bíblia diz. Olha como a palavra é maravilhosa. Aleluia. Amém? Glória. Então esses são os passos para receber a libertação. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu vou concluir, irmãos. Quais são as armas espirituais que nós podemos usar contra a obra do inimigo? Primeiro, o nome de Jesus. Pelo nome de Jesus, todos os demônios eles se sujeitam. Pelo nome de Jesus, todas as obras do inimigo elas são quebradas. Aleluia. Segunda, pelo sangue de Jesus. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Bota a mão no nome da pessoa e diga, o sangue de Jesus tem poder. Terceiro, as armas espirituais que Paulo fala lá em Efésios. Couraça da justiça, cinturão da verdade, pés calçados na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Terceiro, buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar os dons espirituais, buscar o fruto do Espírito. Quarto, meditar constantemente na palavra de Deus. Jesus venceu o diabo foi com a palavra. Quinto, orar constantemente. E sexto, não deixe de congregar. Porque tem, como é o nome da novela que está em alta hoje? Quem é que sabe aqui? Ninguém sabe? Está todo mundo convertido. Aleluia. Glória. Tem crente que deixa de vir para o culto desse daqui de ensinamento e vai comer porcaria. A novela é porcaria. Não deixe de congregar, irmão. Não seja um crente domingueiro, não. Tem crente que é domingueiro, você só vê ele na igreja domingo. Tem crente que é quinteiro, você só vê ele na quinta. Tem crente que é terceiro, só vê ele na terça. Não deixe de congregar, não. Deixe de congregar, não. A pessoa deixa de congregar, a pessoa está dando brecha para o inimigo, está esfriando espiritualmente. Amém? Amém. Glória. Então essa é a palavra que eu trouxe para os irmãos. É uma palavra difícil de se ministrar, mas é importante. Às vezes a gente ministra muita bênção, né? Fala demais de bênção. Mas um chicotezinho de vez em quando tem que ter. Porque se crente está na igreja, se você está na igreja, irmão, não vou lhe iludir. Eu não iludo ninguém. Se você está na igreja e vive uma vida de pecado, meu filho, você não vai crescer nem prosperar em nada. Tudo que você botar na sua mão, não vai ter a bênção de Deus, não. Por quê? Porque você não quer Deus, você quer o pecado. E é pior do que o ímpio, porque aquele que conhece peca, o conhecimento é pior do que o ímpio. Não quero enganar ninguém, não. Porque tem igreja que diz assim: todo mundo aqui vai ser abençoado, aleluia. Todo mundo aqui vai prosperar, vai ser uma bênção. Não. Todo mundo aqui que estiver na presença de Deus vai ser abençoado. Todo mundo aqui que estiver vivendo uma vida dentro da palavra vai ser abençoado. Mas quem não tiver e não quiser mudar e se arrepender, quiser continuar namorando, continue namorando, mas você vai prestar conta diante de Deus. Vai prestar conta diante de Deus. Se vive mentindo, quer continuar mentindo, você vai prestar conta diante de Deus. Mas por falta de pregação, não é não. Quando chegar lá no céu, eu quero dizer: ó Senhor, eu falei. Tudo que eu falei hoje, passe pelo crivo da palavra de Deus. Passe pelo crivo da palavra. Ore o Espírito Santo. Deus vai falar com o seu coração.
Deus vai continuar falando no seu coração. E Deus quer nos abençoar. A palavra de Deus diz assim, irmãos: se vocês quiserem e me obedecer, vocês vão comer o melhor da terra. Vai ver o que a palavra de Deus diz. Se quiser e me obedecer, comerá o melhor da terra. Não basta só obedecer, tem que querer. Não basta só querer, tem que obedecer. É o melhor da terra. Amém, irmãos? Glória a Deus.